Oi, gente, tudo bem? Preparei aí uma live relâmpago, né, para vocês, pra gente falar um pouco aí, né, desse amor que todos esperam tanto, que nem todos ainda encontraram, mas que é possível, né? A gente querendo ter alguém, um relacionamento, é possível. E não necessariamente a gente precisa cair naquelas frases populares, né? Melhor só do que mal acompanhado, ou tantas outras, que é melhor que eu sou frigideira, não sou panela, não tenho tampa. Todos nós podemos sim ser felizes no relacionamento e podemos sim encontrar alguém legal, alguém que combine com o nosso jeito, né? Não existe essa que nasci para ser avulso, né? Sou solo, não tem essa. Todos nós podemos sim ter alguém. Todos nós podemos sim ter alguém legal, ter alguém, um companheiro, uma companheira aí para caminhar nessa vida, né? Todos nós sabemos que Bert Hellinger fala que muitos reproduzem situações da própria família. E nós só nos atraímos para relacionamentos infelizes porque de alguma forma nós olhamos para as dores da nossa família e por uma lealdade cega a gente reproduz de forma inconsciente. Nós sabemos que em todas as coisas, né, que falam sobre o comportamento, sobre autoconhecimento, é que a gente deve se amar primeiro. E isso é essencial. Só que o se amar primeiro é amar de onde você veio, amar aqueles que te deram a vida. Então eu preciso me sentir inteira. Eu preciso me sentir inteira, de pai e mãe. Eu preciso olhar para a minha história e acolher essa história, né? Eu preciso concordar que ela foi assim e pronto. Não tem como eu mudar. Não adianta eu reclamar. Muitas tragédias, né? Muitas histórias tristes acompanham a nossa história. Se não foi na geração dos pais, se não foi dos avós, pode ter sido dos bisavós, dos tataravós. E tudo isso a gente traz com a gente de uma forma aí de energia, de conhecimento. Essa história é a bagagem da nossa família. E quando eu me revolto com a minha história, eu vou para os relacionamentos com um grande buraco. E esse buraco eu vou procurar preencher nos relacionamentos. Só que a outra parte, ela também vem com um grande buraco. Ela também vem com as dores dela. E aí ela vai entrar para um relacionamento para tentar cobrir esse buraco. E aí acaba que os relacionamentos não dão certos. Ou se arrastam por anos infelizes, sofridos. Quando a gente julga, especialmente o nosso pai, ou o casamento dos nossos pais, nós estamos tendenciosos a também procurar relacionamentos ruins. Existe uma situação muito comum, vou dar um exemplo, de uma filha que julga um pai que bebe, por exemplo. Ela promete que ela nunca vai colocar bebida na boca, ela promete que nunca vai arrumar ninguém que bebe. E aí, por um impulso que as pessoas talvez não compreendam, ela se atrai, ela se apaixona por alguém exatamente igual ao pai. E aí ela vai reproduzir na vida dela tudo que ela julgou, tudo que ela assistia dos pais dela. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu não gosto que ele faça isso, eu sempre recriminei isso no meu pai. E aí tem um detalhe importante. Ela se sente algemada, de uma forma invisível.
Porque às vezes a pessoa é até independente financeiramente, é alguém que teria, né, aos nossos olhos, forças para sair disso. E aí ela não consegue. Ela fala, eu tento, eu quero, mas eu não sei o que acontece. E se eu saio, eu volto. E tá sofrido, tá doendo. Às vezes a pessoa, né, recebe aí até agressões. Não sei, né? Tem tantas histórias. Por quê? Porque sabendo que eu não quero, eu vou buscar exatamente aquilo. E buscando aquilo, por que é que eu não tenho a força necessária? Por que que eu não tenho a lucidez necessária para sair daquilo? Nas constelações, nós sabemos que tudo o que eu acolho, tudo que eu aceito, é como se eu estivesse me liberando de passar por aquilo. Eu não preciso repetir a história. Se eu aceito aquela história do jeito que foi, porque não tem como eu mudar, se eu concordo, tudo bem, aquela é a minha história, aquela é a história dos meus pais, mas aquilo é deles, eu não preciso vivenciar igual. Eu não preciso escolher entre o pai e a mãe. Os dois se escolheram. Eles, nesse encontro, eles puderam dizer sim para a minha vida. E eu sou grata a esse encontro. Ainda que às vezes possam ter, né, cicatrizes, situações ruins, que às vezes você até assistiu. Você não precisa escolher entre o pai e a mãe, você pode amar os dois. Quando um homem julga um filho, né, julga o seu pai, ele tende a ir para as relações de uma maneira bastante agressiva. As mulheres nas constelações que relatam que sofrem agressões físicas, verbais, e a gente vai de encontro com essa informação que o homem recrimina o pai porque o pai abandonou, ou porque o pai não tratava bem a mãe, ele se sente melhor que esse pai. E ele recrimina muitas coisas, mas ele vai para o casamento e reproduz exatamente, ou até pior, o que esse pai fez com a mãe. Por que a pessoa é ruim? Por quê? Bert Hellinger nos diz que o que eu recrimino demais, por lealdade ao sistema, eu reproduzo. Então, não tudo, né, gente? Estamos falando das relações. Mas se eu, às vezes, recrimino a situação, né? Por exemplo, dos casamentos, das relações da família, eu me atraio para alguma coisa parecida. Se eu acolho aquelas histórias da avó, da bisavó, da tia, se eu acolho, eu não preciso ficar com dó deles, no sentido de, poxa, coitados, né? Sofreram tanto. Cada um deu conta de passar pelas coisas que a vida teve que impor para eles por algum motivo que a gente ainda não entende, né? Eles passaram pelo que eles precisavam passar, pelo que tinham que passar. Se tivesse que ser diferente, seria. Tem tantas coisas que mudam repentinamente. Tem tanta ajuda que chega para nós, de onde a gente menos espera em alguns momentos difíceis. Tem tantas oportunidades que chegam para nós em momentos que a gente nem estava buscando. Então, algumas histórias tinham que ser daquele jeito, porque ainda a gente não entende tudo, mas tinha que ser. Se foi daquele jeito, era para ser assim. Então, quando um homem ele não respeita o seu pai, ele não vai respeitar a sua mulher, porque no sistema familiar dele, de alguma forma ele se coloca como acima do pai, como se ele virasse o pai da casa. Ele se coloca no lugar do pai. Então, às vezes é um filho, né, que ajudou muito a mãe, que se sentiu responsável por aquela mãe, ele, entre aspas, casou com a mãe. Então, ele vem com aquela carga, né, de responsabilidade,
moralmente, né, ele foi correto, mas ele não precisava desqualificar o pai. O pai, dentro do que ele pôde, ele fez o que conseguiu. O pai e a mãe carregam também as dores dos familiares. Eles olham para as dores e eles conseguem resistir à não repetição até um ponto. Bert Hellinger nos diz que para a gente quebrar um padrão, a gente precisa ser forte. Precisa ter muita força interior para quebrar um padrão da família. E precisa quebrar de consciência pesada. Porque de consciência leve, a gente continua reproduzindo os padrões de sofrimento da família. É como se eu dissesse assim para aqueles que passaram por situações difíceis. Foi tão pesado para você, né? Deixa que eu carrego a sua carga. Você já está livre. Só que essas pessoas muitas vezes já morreram. Eu não vou liberar a carga delas, porque elas não estão mais aqui. Eu me sacrificando, não vou aliviar e nem tirar aquela situação da vida daquela pessoa. Cada um tem a força necessária para dar conta do próprio destino. Quando uma mulher não respeita sua mãe, não acolhe a história dessa mãe, não importa o que aconteceu, tá, gente? Porque a gente fica, mas a minha mãe, hein? Terrível, você não conhece ela. Minha mãe, nossa senhora. Quando a gente não acolhe, a gente também vai para os relacionamentos não respeitando o marido. E a falta de respeito dos dois lados não vai levar os relacionamentos para frente. Ou vai arrastando com bastante sofrimento, bastante egoísmo, bastante agressividade. Não ajuda ninguém. A notícia boa é que a gente pode pedir licença para eles mentalmente e falar assim: mãe, pai, vocês já sofreram tanto, né? Eu peço licença para fazer um pouco diferente. Em mim, vocês verão a felicidade. Em mim, vocês verão um relacionamento feliz. E com certeza, os pais estarão abençoando vocês. Porque nem um pai, nem uma mãe coloca um filho no mundo desejando que ele sofra. Jamais. Pelo contrário, todo pai e toda mãe gostaria que os filhos não repetissem os erros, não passassem por tantas coisas ruins que eles passaram. Não sei se vocês aqui são mães ou pais, vocês sabem que eu falo a verdade. Todos nós, se pudéssemos, passaríamos aí o concreto no caminho dos filhos, para que eles não caíssem em buracos, para que eles não se machucassem, não morressem. Eu acabei de assistir um filme, gente, é para chorar. Chama O Mordomo da Casa Branca. É um negro que foi filho de escravo, com muita coisa real da nossa época, né? Fatos muito recentes, e ele foi o mordomo, se eu não me engano, mais antigo. Ele ficou na Casa Branca há 34 anos. Ele viu o pai ser morto na frente dele, a mãe ser abusada, a mãe enlouqueceu e ele conseguiu fugir muito jovem de onde ele estava. E ele recebeu uma ajuda muito linda de uma senhora que, vendo o sofrimento dele, ela ensinou ele a ser um escravo doméstico. Então ele trabalharia na casa. E ela ensinou boas maneiras para ele, como ele deveria servir. E aí a história, né? Não vou dar spoiler não, porque é lindo e eu sugiro que vocês assistam. Mostra todo o sacrifício, todo o trabalho que ele teve para viver bem. Gente, tô arrepiada. Foi lindo, eu acabei de assistir.
É lindo. Então ele honrou a mãe dele, que ficou louca com tanto sofrimento. Ele honrou o pai dele, sendo um homem bom, trabalhando, dando uma vida digna para os seus filhos. Mas ele olhou para a vida. Talvez se ele olhasse para todas as dores do sistema familiar dele, ou ele teria enlouquecido ou teria morrido muito jovem. E fora os sofrimentos, né? Que a vida nos proporciona vários. Para quem quer sofrer, a vida tem um leque de opções. Tem um leque. E ele se casou, teve filhos. E o mais lindo de tudo foi que um filho muito rebelde, ele lutava nas causas negras, contrariando o pai, porque ele tinha vergonha do pai ser mordomo servindo os brancos. E quando um colega desse rapaz falou da importância que os negros tiveram em servir os brancos, em mostrar que eles também trabalhavam bem, que eles eram dignos de confiança, que eles tinham todas as qualidades que um branco tem, esse filho deu um clique. E eu não sei se é verídico essa parte, mas o filho dele também pôde trabalhar em causas políticas. Foi uma virada na vida do filho, porque ele se rebelava contra esse pai, porque ele tinha uma outra ideia, e depois o pai também foi percebendo a importância que tinha desse filho, que se colocava em risco para lutar pelas causas dos negros. Então, cada um pôde se respeitar na diferença. E é isso que a gente precisa fazer na nossa família. Não tem como a gente almejar um relacionamento saudável, uma pessoa legal, se eu ainda estou brigando com esse sistema familiar. Às vezes a pessoa tem muitos problemas familiares e ela se questiona, mas será que alguém vai querer essa pessoa com essa história, com essa carga? Tem, gente, tem. Alguém vai querer você com todo o pacote que você traz. Se você já casou, se tem filhos e tá indo, né, para uma segunda relação ou terceira, a pessoa que está preparada para você, ela vai te aceitar do jeito que você é. Assim como você também precisa aceitar essa pessoa do jeito que ela é. E o mais importante, que é onde os relacionamentos dão uma travada. Ao receber essa outra pessoa, receba a família dela, sem julgamentos. E esse companheiro ou companheira também precisa ter um olhar amoroso para o seu sistema familiar. Ninguém acha diamante no lodo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o meu marido é maravilhoso, mas a família dele eu vou te contar, viu? Não existe isso. Se ele é maravilhoso é porque ele saiu daquela família, com todas as dores e delícias. Se a sua companheira é maravilhosa, é porque ela saiu daquela família, com todas as dores e delícias. E é necessário respeitar os sistemas que chegam, sem julgamentos. Ah, mas a mãe do meu marido não soube criar ele. Muito assim, muito assado. Ah, mas a família da minha esposa não soube criar ela. Gente, o que vocês estão fazendo aí então? Hã? Se você está com essa pessoa, se você ama essa pessoa, receba ela com todo o pacote que ela traz. Porque senão, os filhos de vocês vão olhar para as dores do sistema familiar de vocês. Tudo bem? Eu tô vendo aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Me conte se vocês namoram, se tá todo mundo solteiro, como vocês estão? Tem algumas coisas, sabe? Ah, tem uma pessoa que eu gosto muito aqui. Que eu conheço, né, gente?
Tem uma pessoa, vamos ver se eu não vou chorar pra falar dela. Tem uma pessoa aqui que eu vou falar dela, mas não vou falar nome, tá? É uma grande mulher. Ela tem uma história bastante dura, mas que tem atrás dela um grande homem e uma grande mulher como pais. Mas estão adoecidos. O sistema familiar dele sofreu tanto que eles se colocaram à disposição para sofrer por aqueles que vieram antes deles. E felizmente ou infelizmente, essa pessoa ela abraçou aí essa família, né, que precisa de muita ajuda, e ela se colocou de uma forma como pai e mãe dos pais. E ela ainda tá nesse movimento. Quando ela achar o lugar dela, e eu acho que ela já tá no caminho, ela vai encontrar um grande companheiro. Porque ela é uma grande filha. Ela faz tudo certo, mas ela ainda não está na postura certa. Ela olha também para as dores dos pais, mas ela olha na alma. Então, de uma maneira muito, muito bonita, porque é na dor, mas não necessária, ela também se colocou na dor. E quando a gente vira as costas para o mundo, para a nossa vida, nós ficamos tendenciosos a olhar para as dores dos pais. Só que a gente não dá conta, porque os pais são grandes e nós somos pequenos. Nós somos incapazes de salvar os pais das dores deles. Às vezes são dores tão profundas que não vão se curar. Eles escolheram ficar na dor. E os filhos, eles podem ajudar esses pais a passarem por esse momento, mas eles não vão conseguir tirar os pais daquele lugar de dor se os pais não quiserem sair. Tem alguns casos, né, gente, que são mais extremos. Vou dar um exemplo, o Alzheimer. Ninguém vai tirar uma mãe ou um pai de um Alzheimer. Não tem como. A doença não tem cura. Mas o filho pode ajudar esse pai, essa mãe passar por isso. Pode ajudar nos cuidados, deve ajudar, tá? Deve ajudar. Pai e mãe, a gente não vira as costas nunca. Mas faça com amor, como se fosse uma oportunidade de você retribuir um pouco que eles te deram. Se o seu pai foi seu pai e a mãe foi sua mãe por 1 ano da sua vida, eles fizeram muito. Se foi por 10 anos, por 15 anos, fizeram muito. Ah, mas meu pai separou da minha mãe e foi embora. Tá bom, mas o tempo que ele ficou, alguma coisa ele contribuiu. Seja te sustentando, te levando para a escola, não sei. Mas nós precisamos, vou usar o filme de novo, nós precisamos olhar para a frente. Assistam O Mordomo da Casa Branca. Se ele não tivesse usado a força que existe nele para seguir em frente e tentar uma vida diferente, ele teria sido muito infeliz. Ele teria reproduzido um padrão. E não adianta, né, gente, a gente ficar para sofrer junto, para sofrer igual. É como se os parentes tivessem morrido na praia. Ué, a minha geração se matou, morreu de se sacrificar, de fazer tantas coisas para aliviar para a geração seguinte. Por que que vocês, filhos da mãe, estão entregando os pontos antes? Não entreguem, vão mais para frente, vocês estão com uma carga muito menor. Vocês estão com uma carga muito menor. Vocês têm obrigação.
tá? Bert Hellinger fala dos ciúmes. Tem bastante gente que briga comigo quando eu posto a frase dos ciúmes. Bert Hellinger fala assim, que o ciúmes, ele é uma forma do ciumento terminar a relação sem levar a culpa. As pessoas falam, não, Fran, mas o ciumento, ele tá provando que me ama. Gente, cai fora disso, tá? Cai fora disso. O dia que alguém falar pra mim que o ciúmes é saudável pro relacionamento e me provar, eu acho que eu vou ter morrido já, tá? Não é saudável. O ciúmes enche o saco, traz briga, desconfiança, é chato. E o que o ciumento faz? Ele afasta a outra pessoa dele. Ele afasta, porque uma pessoa que tá com uma sanidade mental boa, ela vai se incomodar com aquilo. Ela vai se incomodar. Então, o que o ciumento faz de uma forma inconsciente? Provavelmente a família dele, os pais, não tiveram um bom relacionamento. E aí ele vem pro relacionamento pensando, eu não mereço ser feliz. Eu posso estar com a melhor pessoa do mundo, mas eu vou fazer dar errado. É nesse sentido que a gente fala que o ciumento quer terminar, mas sem levar a culpa. Por quê? Porque ele não precisa justificar que ele tá fazendo pra dar errado, porque nem ele sabe. Nem ele sabe. Às vezes ele tá agindo por um impulso da alma. Se a gente começar a observar alguns comportamentos nossos, a gente vai saber identificar certinho para qual dor do sistema familiar a gente tá olhando. Eu já atendi algumas pessoas solteiras que elas falam, Fran, mas eu não sei o que acontece comigo. Ninguém dá certo. Ou só arrumo homens casados. Eu queria ter alguém, queria ter família, queria ter filhos. E aí quando a gente abre o campo para começar a constelação, a pessoa vai lá. Ou no relacionamento dos pais, ou numa tia que morreu solteira e que as pessoas falam, nossa, coitada, né? Morreu sozinha. Tem uma frase popular que fala assim, tá com dó dele, vai pro lugar dele. E de uma forma inconsciente é o que a gente faz. A gente vai lá pro lugar daquela pessoa, vivenciar exatamente o que ela vivenciou. Exatamente o que ela vivenciou. Tem algumas histórias, gente, que a pessoa fala assim, olha, minha avó ficou viúva com 40 anos. Nova, né, coitada, teve que acabar de criar os filhos sozinha. Aí a outra geração, minha mãe também perdeu o marido cedo. 40 anos, igualzinho. Quando a gente coloca no campo, as duas têm exatamente a mesma postura. Porque as duas estavam olhando para a terceira geração. Estavam olhando para a bisavó, que também ficou viúva cedo. Não é meio esquisito isso? Por um amor cego, a gente reproduz coisas que às vezes a gente nem ficou sabendo. Ou ficou sabendo, ouviu uma história, né, que alguém contou, mas você nem lembra quando que foi isso. A constelação, ela te convida a sair do inconsciente, traz essa informação para o consciente e quebra o efeito aí hipnótico. Pra gente falar, não, peraí, eu acho que eu quero fazer diferente. E aí a gente começar a se observar quais são os movimentos, quais são as atitudes, as posturas que eu tô tomando que estão me levando para esse mesmo lugar. O que eu tô fazendo da minha vida? Por quê? Sou bonita, sou legal, sou inteligente, sou, né, trabalho pra caramba, estudo, sou uma pessoa interessante, por que eu só tô atraindo porcaria? E não é porcaria, né? Se a gente observar o porcaria, a gente vai ver que ele é exatamente igual um dos nossos. Nós estamos falando assim, né? Para o sistema familiar. Olha, você eu tô excluindo porque você não é muito bom, não. Você não foi bom pra mim, não foi bom pra minha mãe, esse pai aí podia ter sido outro. Mas eu vou lá e pesco um igualzinho
em forma de namorado, em forma de marido, e fala assim: olha, em você eu vou amar aquele traste. E aí a gente vem toda boba, né? Parece que veio vendada assim. Aí quando casa, a venda cai. Você fala: nossa, mas como que eu fui cair nesse casamento? Como que eu fui cair nesse relacionamento? Parece assim que nem sabia onde estava. Eu escutei muito na quarentena as mulheres falando assim: nossa, não aguento mais o meu marido em casa. Tem que trabalhar, o homem tem que ficar pra fora. Eu achei tão estranho. Por quê? Você passa o dia inteiro com uma pessoa, agora não que as pessoas estão trabalhando, mas no primeiro mês, eu acho, né? Você casou com ele, você não conhecia? Você não sabia que era assim? Você casou com ele, ele já estava estragado, viu? Ele não estragou depois que casou, não. Ele já veio assim. Às vezes até piora um pouquinho. Algumas coisas melhoram, né? Se a pessoa for bacana e os dois quiserem se melhorar, né, juntos. Mas a pessoa já vem estragada, ela não vem... Não estraga no casamento, não. Então, gente, se eu puder dar um conselho, né? E que vocês também melhorem aí a postura interna diante dos familiares. Quer saber se é bom partido? Repara como falam dos pais. Mais do que reparar como falam, reparem como tratam os pais. É importante. E com essa dica que eu tô dando, cuidado, porque também estão reparando como você fala e age com os seus pais. Reparem, tá? Segundo, saiba muito bem o que você não quer. Uma mocinha eu atendi esses dias, ela falou assim: nossa, mas meu namorado, nossa, ele bebe, eu acho que ele tá mexendo com coisa errada, sabe? Ai, eu não sei. E eu vi na postura dela todinha que ela é evangélica. Que ela, né? Eu falei: mas e aí? O que você acha disso, né? Desse comportamento é contra os princípios morais que eu aprendi em casa, religiosos. Por que você foi cair lá, amiguinha? Pra dar errado. Porque a mãe também já tinha separado. Você entende? Como que eu tô indo de olhinhos vedados? Tô enxergando. Eu tô enxergando. Eu tô vendo que não vai dar certo. A mãe cantou a bola, né? Eu ainda falei: gente, a mãe tá assistindo a novela de novo. Da vida dela na vida da filha. Né? Às vezes a gente sabe que tem mães que não desmamaram do filho, né? Não é o contrário. Mas tem mães que estão lá falando: filha, filha. Mas essa mesma mãe que não quer que a filha reproduz tudo de novo, né? O que ela mesma sofreu, é a mãe que fala mal do pai pro filho. Olha, seu pai não presta, viu? Não presta. Ou o pai falando, né? Ó, sua mãe não vale nada. Sua mãe me traiu, sua mãe foi embora de casa, sua mãe isso, isso, isso. E aí a gente vai acreditando em tudo que eles falam. É mesmo, né? Minha mãe não é boa, meu pai não é bom. Aí a gente lembra, porque tem um negócio aqui na nossa cabeça que chama leis naturais. Existe um registro que fala assim: olha, honra o pai e a mãe, porque você é feito deles. E não tá escrito em lugar nenhum que é para honrar se a mãe foi legal, se o pai foi bom, se o pai pagou pensão. Não. Lá tá falando assim: honra o pai e a mãe. Não tá falando, não tem nenhum se. Não tem. É ponto. Acabou. Então, quando os pais, às vezes, nos colocam para decidir, né? Quem é o vilão, quem é a heroína, a gente, ó, sai de cena. Deixa essa briga com eles. Isso é briga de cachorro grande. Eles se conheceram antes de você chegar. Eles se resolveram lá
né? Numa noite ou num dia de amor, fizeram você, então deixa eles se resolverem. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não. Teve uma... Não sei se ela vai entrar. Teve uma pessoa, são duas irmãs. Elas já constelaram, né? E elas se metiam demais no casamento dos pais. A mãe ficava, olha, tô de mal do seu pai, vai lá e dá o recado X. Aí elas iam e faziam. Olha, eu não tô muito de bem com o seu pai. Aí elas ficavam assim, de correr elegante, né? Vai dar o recado, mal criado, né? Normalmente. E estavam se conversando por eles quando brigavam. E eu falei, cai fora disso. Ficaram de mal, ó, cai fora, vai passear. E aí elas fizeram isso um dia e me contaram depois. Fran, os dois estavam de mal, de bico. Nós duas fomos para o shopping e voltamos lá um tempão depois. Aí chegamos em casa, os pais estavam tomando vinho. Não é bom isso? Eles se resolvem, eles sabem o caminho. Filho não tem que se meter. Porque enquanto os filhos estão preocupados com o relacionamento dos pais, eles estão descuidando da própria vida. É isso que ele faz. Descuida da própria vida. Tem uma moça... Gente, eu anotei algumas coisas aqui, vamos ver se eu falei tudo que eu queria. Tem uma moça que ela quer muito engravidar. E aí na constelação dela mostrou que ela tá cuidando da mãe ainda, porque ela colocou essa mãe na vida dela como filha dela. Pra que vai engravidar se arrumou uma filha já velha, né? Velha no sentido assim, já tá crescida. Como que você vai arrumar filho? Não vai, você não tem energia pra arrumar um filho. Você já arrumou uma filha adotiva aí, você pegou a mãe. Não tem que ser assim, tá? Não tem que ser assim. A gente pode muito bem cuidar da nossa vida, ajudar os pais, se precisar, precisa, né? Gente, não entra na minha cabeça. Quando eu comecei no mundo das constelações, eu ouvia isso. Ah, mas você tem que cuidar da sua vida. Sua mãe se vira, seu pai se vira, o mundo se vira. Pensava, gente, essa mulher tá louca. Ela não conhece minha vida. Porque como que ela tá falando isso? Ela não sabe as limitações das pessoas, né? Da minha casa para saber se eu libero ou não. Falei, tá louca. E aí depois a gente vê que é verdade. Só que às vezes explicam pra gente de um jeito meio grosseiro, no sentido de que a gente fala assim, não, eles são grandes, eles se viram, tá, mas se a minha mãe tiver uma doença grave, como que ela vai se virar? E se o meu pai tiver um vício, como que vai ser? Então, depois que eu entrei no mundo, né, das constelações, eu entendi que aquela fala não era assim, ó, vira as costas. Não, é assim, ó, ok, eu estou te suprindo, né, estou te dando, te oferecendo o que é necessário e que eu posso dar, em termos de atenção, em termos financeiros, em termos emocionais, porque não, né, vai jogar aí o ânimo desses pais pra cima, mas eu posso até um ponto. O outro pouco é com vocês. Então, assim, não adianta pagar o melhor psicólogo, psiquiatra, o melhor médico, o melhor remédio, o melhor tudo. Se lá na cabecinha desses pais, eles querem ficar na dor. Porque os profissionais, eles ajudam, mas às vezes a pessoa ainda não quer. Às vezes a pessoa precisa caminhar um pouquinho mais naquela dor. Né? Às vezes a pessoa precisa caminhar um pouquinho mais. Mas quando também ela resolver despertar, você vai falar, nossa, foi do nada. Não foi do nada. Foi muito estímulo, muita informação, muita orientação que você entregou. Mas que a pessoa abraçou é no tempo dela. Entende? Então, quando a gente recebe essa informação, né, os pais são grandes, os filhos pequenos, a gente fala, nossa, lascou. Como que eu vou ajudar minha mãe? Eu não posso, eu sou pequena, ela que tem que me ajudar. Não. Tem casos que nós precisamos nos movimentar. Mas com qual postura interna? Eu acho que eu virei mãe da mãe.
Eu acho que eu virei pai do pai? Não. O pai e a mãe sempre vai ser o pai e a mãe. Não vai ter um momento que inverte, né? Ah, sai um pai dentro de mim, sai uma mãe. Não. Eles que geraram a vida. Não foi eu, não foi você. Então a gente ajuda, faz tudo com uma postura interna de filho. Respeitando, né? Respeitando muito. E com amor. Porque a maioria de nós foi embalado por muitas noites, foi amamentado, foi alimentado, foi muito cuidado. Larga uma criança sozinha numa casa, o que acontece? Ela morre, ela sobe, ela vai rachar a cabeça, ela vai se cortar, vai ficar com fome. Então, assim, todos os cuidados mínimos que nos deram foram muito importantes pra gente estar lúcido aqui, não tá de repente com nenhum problema físico, tá? Então, para o pai, para a mãe, todo o nosso respeito, todo o nosso amor, independente da história. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas estão romantizando a maternidade. Estão romantizando. Ninguém tá romantizando nada. Mãe é mãe, mãe pariu, mãe gerou, mãe cuidou, na maioria das vezes. Gente, às vezes a gente não quer lavar a louça para não perder tempo. Você imagina uma mãe que larga tudo para cuidar de um filho. É muita coisa. Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa com alguém porque a gente tem um negócio que a gente quer fazer lá sozinho ou estudar, sei lá, uma coisa sua que só você pode fazer por você. Você imagina parar uma vida. Ah, mas parou. Por que isso? Eu não pedi para nascer? Será? Será que não pediu? Lá no plano espiritual? Independente da gente ter pedido ou não, viemos e eles deram conta aí, porque estamos vivos. Quem é adotado, reverencia a vida, porque deixaram você nascer, e reverencia os pais adotivos, porque puderam fazer aí a manutenção da sua vida, né? Então, é necessário respeitar, honrar e respeitar também a dor deles. Respeitar a dor. Porque quando falam pra mim, estão romantizando a maternidade. Eu penso, os filhos que estão romantizando o que é ser filho, né? Porque da onde que saiu que o pai e a mãe perfeito tem que estar na tabelinha tal? Não tá. Assim como você, como filho, às vezes é insuportável, né? Vamos falar a verdade? Quantas coisas você já não deve ter falado para os seus pais que talvez hoje você se arrependa e às vezes até você nem faz mais. Mas deveria também ter uma cartilha de filho ideal, né? Olha, um filho que respeita, que não desrespeita o pai nunca, que não fala abobrinha pra mãe nunca, que lava a louça, que só tira 10. Não existe isso. Então, do mesmo jeito que não tem o filho perfeito, também não existe os pais perfeitos, tá? Quando nós estamos cheios de nós, de pai e de mãe, fiz o lado certo, esquerdo mãe, direito pai. Quando nos sentimos inteiros, cheios, quando a gente não sente mais que, pô, meu pai não me deu tudo que eu precisava, minha mãe não me deu tudo que eu precisava, a gente começa a entender que a gente recebeu o suficiente. O resto, gente, ó, é com a gente, tá? É até aqui que você podia me dar? Então vambora, agora é comigo. Então, a partir daqui, eu vou tentar fazer o melhor para mim. Vou tentar fazer o melhor para mim em todos os sentidos. Nos pensamentos, nos atos, nas conquistas. Agora é comigo. Vou seguir e vou embora, tá? Então, quando eu vou cheio para o mundo, eu não sinto mais a necessidade de ir buscar no mundo, nos relacionamentos, na profissão, alguém que me dê uma mamadeira emocional. Porque esse buraco emocional só a gente vai preencher. E a gente preenche compreendendo
a nossa história, entendendo que foi isso mesmo, viu? Não dá pra mudar, né? Quem acredita em outras vidas, de repente melhore na próxima, mas nessa foi isso e vambora. O que que dá pra fazer ainda? Porque daqui a pouco também eu vou morrer. Preciso escolher viver bem, não adianta eu ficar mais choramingando. Que a mãe, sei lá, que bateu, que a mãe fugiu, sei lá, né? Gente, tem tanta história. Tem tanta história. É isso, foi isso. Se a mãe fugiu, gente, fiquei, né? Faz falta mesmo. Mas e aí, o que que eu posso fazer comigo para eu sair dessa dor? Vou buscar ajuda, psiquiatra, psicólogo, constelação familiar. O que que eu vou fazer para eu me ajudar? Porque às vezes a mãe já até morreu e a gente tá falando dela ainda. Eu atendi um homem que ele já tinha separado 20 anos. Ele já estava até com outra mulher há 18 anos. Mas ele ainda botava a culpa da vida infeliz que ele teve na mulher. A mulher teve um problema sério de saúde e ele não deu conta de acompanhá-la na doença. E aí aconteceram aí muitas coisas, né? E essa foi a história deles. O homem, ele se casa com uma mulher e a mulher se casa com aquele homem. E de repente um dos dois adoece. E às vezes aquele homem e aquela mulher não estavam preparados para aquela pessoa doente. Ah, é ruim porque abandonou? Eu não sei, gente. Eu não estava naquela pele. A gente deseja que não, que todos consigam, né? Que as pessoas consigam ser companheiras umas das outras até o fim. Mas às vezes a pessoa não tem força, ela precisa ir embora até para ela manter a sanidade dela. Porque dentro do homem e dentro da mulher que vão para o casamento, também existem os desejos infantis. Um deles é ser feliz para sempre. E quando a gente vê que o feliz para sempre não vai caber naquela história, às vezes a gente se revolta. Às vezes a gente quer fugir daquela realidade, porque não era aquilo que aquele homem e aquela mulher queriam para eles. Gente, eu acho que eu vou encerrando, viu? Eu desejo que todos vocês tomem esse pai e essa mãe no coração. Ai, que chique, Eduardo Butaca. Que todos vocês tomem esse pai e essa mãe no coração, independente da história deles. No mínimo, eles fizeram alguém muito importante, que é vocês. E vocês precisam se valorizar, no sentido de que vocês se deem ao luxo de não ficarem na dor, que vocês se deem ao luxo de realizar tudo o que vocês quiserem, porque é capaz, é real isso, é possível. Que vocês que querem se relacionar, que consigam ir inteiros para o mundo para transbordar o amor que vocês receberam, que foi o sim desse homem e dessa mulher para a sua vida. Que vocês possam transbordar o amor. Vou falar de Deus para quem acredita, que possam transbordar o amor de Deus para os relacionamentos. Que vocês não precisem ir como pedintes de amor. Não precisa ir como pedintes, mas não de amor, né, do homem e da mulher ou do ser humano. Que não precisem ir como pedintes emocionais. Tá? Que vocês não precisem ir como pedintes emocionais para que o outro resolva a sua dor. O outro não tem essa capacidade, porque às vezes, gente, a gente coloca os bonequinhos, né? Eu uso o método dos bonecos. E às vezes o casal tá assim, eles se amam, você vê ali, né? Os dois estão juntos, tal, mas o bonequinho vai cada um pro seu lado, cada um olhando para a dor do seu sistema familiar. Que os solteiros, quando puderem, que eles possam ir para o relacionamento inteiros de si. E não
se sentindo esburacados para que o outro possa consertar. E que juntos vocês consigam formar o sistema familiar de vocês. Não mais olhando para as dores dos que vieram antes, mas que possam se sentir fortes para cumprir a missão de serem felizes. Que todos aqueles sacrifícios de antes não tenham sido em vão. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Elke, que tá dando oi. Luísa. Valquíria. Laila. Mandraca. Cláudia. Ângela. Eduardo. João. É isso, gente. Ó, e assistam O Mordomo da Casa Branca, tá? Lá a gente vê a história dos negros. São histórias de muita dor. Eu não sei se na sua família tiveram negros, se tiveram pessoas, né, que vieram pelo mar de outros países e passaram por tantas coisas difíceis para que hoje a gente estivesse aqui na internet, no ar-condicionado, com uma vida um pouco mais tranquila. Eu não sei se a sua família passou pelo Holocausto. Eu não sei o que a sua família lá atrás passou. Mas com certeza não foi só flores, tá? Que a gente consiga, num respeito profundo, lembrar de todas essas dores. Quando a gente tá no livro de história, a gente fala, nossa, coitados, né? Mas quando a gente vê num filme, parece que a gente tá assistindo a realidade deles, né? Parece que fica assim, mais impactante. Então eu sugiro que vocês assistam os filmes, tá? Que tem aí histórias baseadas em fatos reais, pra gente acordar um pouco pra vida. Porque às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas, tão pequenas. Eu vou terminar aqui falando das pessoas que falam pra mim assim, nossa, Fran, eu não sei demonstrar afeto, eu não sei demonstrar carinho. Eu não consigo abraçar, não consigo beijar meus filhos, meu marido, meu namorado, meus amigos. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Abraçar é de graça. Tenta, não vai doer. O máximo que vai acontecer é você receber um abraço bem gostoso de volta. E às vezes a gente abraça alguém que não tá acostumado a levar abraço. Tem gente que põe até a mãozinha assim, pra se afastar, né? Como se fosse uma proteção. E às vezes é uma alma que já sofreu tanto que qualquer movimento contrário ela estranha. Mas não desista. Beije, abrace os filhos, beije, abrace os amigos, né? Na hora que puder. Em casa, beije, abrace. Tá? Temos a pandemia, né? Que afastou todo mundo. Mas quando tiver oportunidade, quando puder, beije e abrace. Não vai doer e você vai gostar, tá bom? Gente, não tem perguntas? Prometo que farei mais lives, né? Tem bastante gente que pede. Hoje foi relâmpago, avisei em cima da hora. Muito obrigada. Beijos. Quem tem um love aí para chamar de seu, aproveita. Quem não tem, se prepara para receber, tá? Começa a mudar a postura interna aí com a família. Se goste mais nessa família mesmo que você tem. Não se sinta alguém fora do ninho, não se sinta tão importante. Ah, mas a minha família é muito diferente de mim, eu me sinto tão fora da casa. Não se sinta tão importante, enfraqueça um pouquinho o ego, tá? Enfraqueça um pouquinho o ego, você vai ver. Vai ser bom. Na dor, todos somos iguais. Todos somos iguais.
e todos nós podemos levar um pouco de alegria para esse sistema familiar. Todos nós podemos ser a paz dentro da nossa casa, tá? Beijos, obrigada e até a próxima.